Hora de falar sobre o sorteio da Copa do Brasil nessa quarta-feira, na sede da entidade. Os 4 clubes que seguem vivos conheceram os mandos das semifinais e também da final. Ficou definido que Cruzeiro e Corinthians começam a se enfrentar numa semifinal, tendo o Cruzeiro como mandante, o jogo da volta, o mais importante na Neoquímica Arena. No outro confronto, o Fluminense será o mandante do segundo jogo, e aqui vale um registro: o Vasco disse que vai batalhar para fazer a primeira partida em São Januário. Vai depender das autoridades. Se houver aval das autoridades, a gente tem Vasco e Fluminense na primeira partida em São Januário, a segunda no Maracanã. Caso contrário, os 2 jogos no Maraca. Só para completar, é importante registrar também que foi sorteado o mando de campo para a final. E dá para cravar que a grande decisão, a segunda partida da Copa do Brasil, acontecerá no Maracanã. Isso porque o mandante da final virá do duelo entre Fluminense e Vasco. Dessa maneira, Cruzeiro e Corinthians, aquele que passar, faz o primeiro jogo da final em casa e decide no Maracanã. Hora de falar sobre uma joia do Atlético Paranaense que vive em impasse e é observada por 2 grandes clubes brasileiros. Para começar do começo, Marquinhos, lateral direito, 16 anos de idade, pertence ao Atlético Paranaense, já fez gol no time principal e mesmo com 15 anos de idade era titular absoluto do Sub-17 do Furacão. Pois bem, esse jogador ainda não assinou o contrato profissional. Em geral, essa assinatura acontece quando o garoto completa 16 anos de idade. O Furacão segue bancando R$ 1.000 de ajuda de custo ao Marquinhos, os mesmos vencimentos que ele ganha desde que tinha 12 anos de idade. Pois bem, os representantes do atleta perguntaram: e aí, vocês vão assinar o primeiro contrato profissional ou não? E a resposta do Atlético Paranaense foi não. A gente quer manter o jogador como um formador, com um contrato de formação, pagando R$ 3.000 de ajuda de custo e não mais R$ 1.000 mensais. Por que o Atlético Paranaense, que vê nesse garoto enorme potencial, se recusa a assinar um contrato profissional? Preocupação do Atlético é que outras cenas, como por exemplo a do Cauã Moraes, aconteçam. Recentemente, o Cruzeiro esperou o Cauã Moraes assinar o primeiro contrato profissional, ele passou a ganhar R$ 5.000 por mês, a multa rescisória passou a ser de R$ 10 milhões, o Cruzeiro foi e pagou esses R$ 10 milhões e levou o jogador. O mais óbvio seria se o Atlético Paranaense aposta no Marquinhos, como diz, e pagar um salário mais alto, até porque, por exemplo, se ele ganhasse R$ 15.000 mensais, a multa multiplicada por 2.000 seria de R$ 30 milhões, e aí ninguém pagaria essa multa. Mas o Furacão não quer pagar um salário um pouco mais alto e a partir daí vai correr o risco de perder esse atleta. Isso porque, ao notificar os representantes do Marquinhos que não tem a intenção de assinar um contrato profissional, o Atlético abre uma brecha jurídica importante. Marquinhos pode tentar provar na justiça que, sem o interesse do Atlético nem assinar um primeiro contrato profissional, esse jogador não interessa ao clube, e aí aquele valor de 200 vezes todo o investimento feito no clube para calcular o valor da quebra do contrato na formação, poderia haver uma discussão. Importante registrar também que o Atlético Paranaense se faz valer do movimento dos clubes formadores. Existe um pacto entre os clubes de não contratar atletas que ainda não assinaram o primeiro contrato profissional, mas essa questão parece ser diferente depois de o Furacão não oferecer um primeiro novo contrato. Só para completar, informação mais importante de todas: representantes do atleta, do Marquinhos, já foram procurados por 2 grandes times do país. Uma SAF em Salvador, outra SAF em Belo Horizonte. Confesso que não tive acesso aos nomes dos clubes, mas a julgar pelos últimos movimentos, quem tem contratado jogadores da base com enorme potencial são Cruzeiro e Bahia. Repito, não tenho a confirmação se são esses clubes, mas me parecem ser boas apostas, levando em consideração o que eu sei é que há interesse de um time de Salvador e outro de Belo Horizonte, ambas SAFs, tá? E o Cruzeiro acaba de levar outro lateral direito do Atlético Paranaense, o Cauã Moraes, como eu citei para vocês, por R$ 10 milhões. Samuca, good morning, mas vou falar uma coisa pra você, você é desses que prefere decidir dentro de casa ou é time Grice que, do jeito que o Cruzeiro joga, olha, jogar fora não seria de todo ruim decidir em casa. Tudo bem? Bom dia. Fala aí, CJ, bom dia pros amigos ligados aí na 98. Eu prefiro decidir em casa sempre, né, mas confesso que num duelo de semifinal não dá pra se pensar nisso, né, tal time vai abrir mão da posse de bola, vai só defender porque vai decidir em casa. Acho que isso não vai acontecer pelos estilos das equipes também, mas vamos ver aí, né? O Cruzeiro tem um histórico aí positivo tanto em casa quanto fora em decisões de semifinais da Copa do Brasil, então
tem que, claro, né, se levar um grande resultado para São Paulo, a situação fica melhor, mas não dá para escolher muito não, viu, CJ? E agora, ontem, Samuca, eu estava vendo no site da ESPN comentários e informações, enfim, trazendo sobre renovação de Matheus Pereira. E aí eu queria saber de você que entende muito de Cruzeiro, em que pé está, o torcedor pode ficar tranquilo, já tem uma proposta, já tem uma reunião agendada, não, ainda está emperrado. Lembrando que o Matheus Pereira, o contrato vai até o meio do ano e no começo desse ano aí ele pode assinar um pré-contrato. Como é que tá? Eu vim personalizado aí pro assunto. Aí, ó, tá lá com o Matheus Pereira, com a camisa. Pra você que tá no rádio, tem uma camisa linda que eu lhe colocando as mãos no ouvido e o MP10. Bonita essa camisa. MP10, Matheus Pereira. Isso aí, esse rabisco, assim, é o autógrafo do homem? Tem que dar esse rabisco aí no outro contrato, né? Tem que dar um rabisco no contrato, estilo assinatura de médico. Mas como é que tá, irmão? Então, CJ, eu trouxe há um tempo já uma informação sobre, aí o staff, o Matheus e o Cruzeiro estão todos bem tranquilos quanto a essa questão, porque todo mundo fala, pode assinar pré-contrato, não vai ser isso aí que vai definir o futuro do Matheus Pereira, né? Tá cada vez mais feliz aqui, o ambiente hoje no Cruzeiro é totalmente diferente do que tinha, né, há um tempo, quando o Matheus estava para deixar o Cruzeiro, né? Hoje muita coisa foi divulgada aí, né? Sobre o Matheus Pereira, uma tentativa ali de prejudicar a imagem do jogador com o torcedor, né? Mas o Matheus seguiu firme, trabalhando. Hoje tem aí o carinho de todos no Cruzeiro, não só do elenco, como comissão técnica, do Pedro Lourenço, que é um grande fã aí do Matheus Pereira, né? Então, mas as coisas vão ser conversadas ao final da temporada, e aí tudo para ser colocado no papel. Não tem aquela história do Matheus, quando ele estava falando ali sobre ir para a Europa e tudo, né? Meio que era a única alternativa que ele tinha, porque ele estava vendo que tudo estava sendo trabalhado para ele não ficar no Cruzeiro, né? Então, claro que em algumas declarações ele vacilou, né? E isso o torcedor cobrou na época, mas várias outras questões aí, a gente sabe o que aconteceu. Então hoje o cenário é de terminar a temporada, ele continuar jogando em alto nível como vem jogando, sendo uma peça fundamental nesse time, e aí vão todos sentar e conversar e definir o que é melhor. Não vejo, com sinceridade, o Matheus buscando algo para deixar o Cruzeiro, porque está muito feliz, né? É o time que ele torce, o filho dele agora crescendo, entrando com o pai. Imagina, o Theo aí precisa de mais uns 3 anos aqui, pelo menos, para entender, né, CJ? Entrar com o pai, ver o pai desfilando aí nos campos. Boa, garotinho, é isso. Matheus, o futebol ensina uma coisa muito doida. O perdão no futebol, ele é muito rápido. Talvez, se nós tivéssemos isso na humanidade, seríamos até mais felizes. Mas o perdão no futebol é o seguinte, Samuca, uma declaração, uma atitude, causa uma ira, uma raiva muito grande, mas fez um gol, conquistou um título, beijou um escudo, o perdão com a paixão, o torcedor acompanha e faz mais rápido. Amanhã, você vai para São Paulo, meu garoto? Amanhã ou sábado? Não, vou só no domingo só mesmo. No domingo? No dia do jogo. Tá certo. Aí o Cruzeiro. Amanhã a gente vai falar mais desse Cruzeiro e Palmeiras, o confronto de palestras. E aí, Cruzeiro que dá muita sorte também, vai muito bem jogando lá. Recentemente, lembra? Quem vocês acham que vai apitar, hein? Hoje apitar? define isso aí, hein? Cruzeiro tá de olho nessa história. Apitar hoje? Eu acho que vai o Peraí que o senhor tá fechado. Eu acho o Godoy. Sidraque Marinho. Godoy, lembra do Godoy? Nossa, mas isso aí você foi muito longe. Vou chutar um Daronco. O jogo é perigosíssimo, viu? Vou chutar um Daronco. Porque se coloca um carioca, fala lá, coloca paulista, não pode, mineiro não pode, vamos pro gaúcho. É porque naquele ditado de que a banca paga e a banca recebe, tá na hora da banca receber lá, né? Aí é complicado. A banca tem recebido banca muito, tem recebido muito tem lá, recebido muito, viu, Samuca? Tem recebido muito. Um abraço, amigo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, começando com o jogo isolado, que era da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia derrotou o Internacional. Esse resultado não foi bom para o Cruzeiro. Por quê?
O Bahia agora é o 5º colocado, adversário de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras em campo hoje lá na altitude de Quito, diante da LDU. Por falar neste jogo, a expectativa é de Allianz Parque lotado. Terá uma estrutura aí de show uma estrutura de palco para um show, e por isso a carga de ingressos ela foi reduzida pelo Palmeiras. O torcedor do Cruzeiro já esgotou também o ingresso para visitante, a não ser que apareça algo novo aí no sistema, e são esperados aí um público na casa de 35 a 38 mil torcedores no domingo em São Paulo. Lembrando que a bola vai rolar às 8h30 da noite. O Cruzeiro aí vai seguir se preparando nesta semana até sábado, e no sábado viaja de voo fretado. A expectativa maior nesta quinta-feira é porque vamos conhecer quem apita o jogo de domingo. E o Cruzeiro está de olho nessa questão da arbitragem, diretoria acompanhando para ver quem a comissão de Rodrigo Sintra, que é o chefe da comissão de arbitragem da CBF, quem ele vai colocar para apitar este compromisso. O Cruzeiro quer aí, claro, né, evitar qualquer árbitro que possa atrapalhar o jogo. Por exemplo, no ano passado, o Davi Lacerda, que é do Espírito Santo, ele foi ao VAR para anular um gol que todo mundo disse ter sido um gol legal do Cruzeiro, que seria o gol de empate naquela partida. Depois o Cruzeiro acabou levando o segundo gol, perdeu por 2-0 para o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então vamos acompanhar e ver mais tarde quem será esse árbitro para apitar este compromisso. O Cruzeiro treina nesta quinta-feira, dando sequência na preparação, e o técnico Leonardo Jardim deve começar a montar o time somente a partir de amanhã. Tem volta de Kaique, tem volta de Caio Jorge, está muito à vontade aí o técnico para montar esse time que encara o Palmeiras no domingo, devendo ter, quem sabe, Luiz Sinisterra como opção no banco, mas sempre importante a gente dizer, é um processo. O Cruzeiro acredita muito na recuperação do Sinisterra, sabe que dificilmente ele vai estar 100% ainda neste ano, mas precisa de minutos, precisa de jogar, precisa de fazer os movimentos que são característicos dele, que é aceleração, desaceleração o tempo inteiro, muita explosão, pegar confiança para que ele possa ir voltando o seu nível aos poucos. O Jardim quer muito contar com o atleta, o Departamento de Saúde e Performance vem acompanhando no dia a dia para que o Sinisterra possa cada vez mais jogar mais minutos nesta reta final de temporada. Tá falado, pessoal? Eu acabei de até falar um pouco a respeito disso no início da semana, né? Eu acho que se a gente for pegar o recorte de desempenho dos últimos 5, 6 jogos, dos 4 semifinalistas, o Vasco é o que jogou melhor nesse recorte. De 5, 6 jogos, o Vasco foi o que teve mais desempenho. O Vasco vem numa sequência muito positiva, vem jogando bem e conseguindo os resultados. Mas é aquilo que a gente falou, a Copa do Brasil ainda tá longe. Não, né? mas, gente, em vamos termos lá de também, teto, né? o teto do Cruzeiro é o teto mais alto dessa semifinal. Se todo mundo jogar tudo que pode, eu acho que o Cruzeiro é o grande favorito. Aí, é isso aí. O teto do Cruzeiro, pra mim, é o mais alto. Perfeito. Então, assim, como falta muito tempo ainda, tem muita água pra passar debaixo da ponte, o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, inclusive, pode ser decisivo em diversas formas diferentes para pensar em Copa do Brasil. Porque, por exemplo, a tendência hoje, dia 23 de outubro, a tendência é que o Cruzeiro resolva a vida dele no Campeonato Brasileiro bem cedo. Mês de novembrinho aí. Se o Cruzeiro não entrar de novo na disputa pelo título, ele vai confirmar essa vaga na Libertadores faltando 3, 4 rodadas pro fim do Campeonato Brasileiro. Ele vai poder gerir na reta final. Isso é verdade. O Vasco, por exemplo, o Vasco tá na briga por uma vaga na Libertadores. Só que o Vasco tá longe de uma vaga direta quase impossível pro Vasco, ele tá ali no bolo. Às vezes ele pode chegar até o final disputando essa vaga e ter que se desgastar mais para garantir essa vaga. Não, e outra, Gris, olhando pra trás também, de time, o Vasco tá naquele assim, subiu, Não, o Vasco tá cresceu, na Libertadores. pontuou, Basta na ascensão. tá, e a O Vasco vai ascensão... disputar a vaga na Libertadores. Ele tá com quantos pontos? 39? 39 pontos com 29 jogos. 39 pontos. Não, o Vasco não vai entrar na briga pra baixo, ele não vai entrar.
sem chance. Tá, a quantos pontos ele tá da Libertadores? Do Do G6, G6, ele tá a 7 pontos. 7 pontos. Do G6. Da zona de rebaixamento ele tá 8. Provavelmente, você acha Mas é bem possível que esse G6 vire G7 Sete. semana que vem, né? É, por conta de Palmeiras, Se Palmeiras e Flamengo. Flamengo chegarem à final. E tem outro E detalhe. aí ele estaria a 2 pontos do Fluminense. Aí E já tem é outro um... detalhe. Vamos supor que o Vasco feche em 8º lugar. E a final é necessariamente contra o Cruzeiro. O E já Vasco tá já, classificado. estará na classificado. Libertadores. É, porque se ganha, vai de forma direta. Se perde, Exatamente. o Cruzeiro leva ele. Mas ele tem que manter a toada até o fim do campeonato. Perfeito. Porque aí é a vantagem que o Cruzeiro tem. Porque Gente- o Cruzeiro vai poder fazer uma intertemporada durante o Campeonato Brasileiro, E gente. aí eu vou entrar num outro ponto. Que é assim, é porque, cara, futebol é difícil. Tem o lado bom e o lado ruim de você ter um brasileiro mais tranquilo daqui até lá. Que é aquilo que a gente vem falando muito do Cruzeiro, né? Que? De Foco. parecer que tá levando meio no banho-maria ali e tal, e não conseguir voltar com tudo. Porque às vezes você relaxa demais e é difícil você voltar a ter desempenho. Às vezes quem chegar também na reta final do Campeonato Brasileiro ali, precisando de desempenho e conseguir desempenhar bem na reta final, talvez chegue melhor. Então são muitos fatores que vão impactar nessa eu Mas pode entendi, estar um pouquinho eu- mais desgastado Mas pode estar mais fisicamente. desgastado. É isso. Tem os dois Cara, E lados. até o Copa- porque, assim, a Copa do Brasil, cara, vai ser muito legal, essa semifinal e final direto, mas é o seguinte, não tem aquele papo de, vou jogar uma semifinal de Copa do Brasil, vou jogar o jogo na quarta, vou poupar meu time no domingo pra jogar na quarta Não, o jogo da volta. é quarta, domingo. É quarta, domingo, quarta, domingo. Isso. Então, assim, não vai ter como descansar. Descansar. Quem chegar muito desgastado, vai ter problema. Pois é, por isso que o copo meio cheio e meio vazio dá para analisar dessas Dá. duas formas. Do foco que o Grice disse para o lado negativo, de se o Cruzeiro tiver definido até novembro, ali faltando um mês para a final, o Cruzeiro já está definido. O título não vai, a Libertadores já está. Agora, em compensação, meio cheio de recuperação de atletas, recuperação física, gente, numa reta final, uma Faz reta diferença. final de temporada faz muita diferença, não faz, Faz Miranda? muita diferença. Pô, você tá em Eu acho que dezembro, cara. Se fosse pra colocar numa balança, Tem mais pró do que contra. eu acho que tem mais pró pro Cruzeiro Eu do que também, contra. eu também acho. Faz sentido o que o Gris falou, mas eu acho que a parte física, a gente pode ver, os treinadores estão reclamando agora da parte física, em outubro. O Jardim, que não está disputando o campeonato internacional, ele tem reclamado que o time dele está sentindo a parte física, ele não está conseguindo manter o time dito titular. Então eu acho que o Cruzeiro leva uma boa vantagem nisso aí. E aí, Cabidão, com todo respeito, é legal ver a ascensão do Vasco, mas aqui, longe para mim, de ser favorito contra o Cruzeiro, porque se nós pegarmos hoje, dia 23, o recorte ele não pode ser de 4 jogos, para mim. O recorte ele tem que ser numa decisão dessa, num confronto desse, num todo. E o todo do Cruzeiro é infinitamente superior ao do Vasco. né? Mas o que pesa contra também é que a gente teve enfrentamento não há tanto tempo assim, né? E O foi 2x0 lá? Foi um 2x0 do Vasco bem sólido em cima do Cruzeiro. Bem, CJ, bem sólido. Então, é mais mérito do Vasco ou mais demérito do Cruzeiro? Eu acho que eu acho que é um pouco dos dois, O Cruzeiro CJ. jogou mal aquela O Cruzeiro partida. jogou mal, tanto que na partida seguinte, o Cruzeiro ele contra foi o pra Flamengo. cima do Flamengo. É, né? ué. Então, assim, é muito difícil fazer uma análise faltando 50 dias pro jogo, CJ, que é o que a gente tá fazendo aqui. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro, já classificado para Libertadores e fazendo um trabalho especial aí nos últimos 2, 3 jogos do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, para mim, o Cruzeiro entra muito forte para a conquista do hepta da Copa do Brasil. Mas para isso, CJ, precisa concentrar, precisa recuperar alguns jogadores. Individualmente, alguns jogadores precisam estar nos cascos, porque o que a gente vê de recorte hoje, dia 23 de outubro, não é uma situação tão confortável para o Cruzeiro. Cabidal, e dito isso, Não é uma confortável? Não, se fosse o jogo hoje, uma situação de um confronto hoje, por exemplo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.